Seu áudio está fechado. Bom, boa tarde a todas, todos e demais pessoas. Vamos dar início à nossa terceira plenária nacional em defesa da filosofia e sociologia. A gente tem como alguma das pautas o PL 1466/2026 na Câmara dos Deputados, a sugestão legislativa número 5/2026 no Senado, o requerimento de Minas Gerais, a comunidade SOS Filosofia e Sociologia e as mobilizações em cada estado e, por último, o que ocorrer. Lembrando a dinâmica, a gente vai convocar as entidades, né? Primeiro as associações, depois os centros acadêmicos, para tentar organizar mais ou menos de ordem alfabética, né? E as entidades que não se inscreveram e tiverem interesse em fazer alguma intervenção, só levantar a mão, falar com a entidade, se apresentar. E, posteriormente, né, depois das entidades, a gente abre para os ouvintes em geral fazerem suas intervenções. Então, eu vou iniciar com um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Bom, vamos direto ao ponto porque a gente precisa falar sobre algo que vai. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, estamos. Pode falar, Paulo. Alguém levantou a mão. Não, perdão, era só para. Pode continuar. Muito além de burocracia e papelada lá em Brasília. O que nós vamos analisar hoje é uma vez. Eu só não estou conseguindo apresentar ele para aparecer para vocês. Deixa eu tentar por aqui. Bom, vamos direto ao ponto porque a gente precisa falar sobre algo que vai muito além de burocracia e papelada lá em Brasília. O que nós vamos analisar hoje é uma verdadeira disputa histórica. É um mergulho profundo numa batalha que está acontecendo neste exato momento do Congresso Nacional e que vai, literalmente, definir o futuro da educação de milhões de jovens no país. Os documentos oficiais e os manifestos que embasam a nossa análise revelam um cenário de urgência total. O debate sobre a presença obrigatória da filosofia e da sociologia nas salas de aula. E a forma como essa disputa terminar vai moldar o tipo de sociedade que a gente vai ter nas próximas décadas. Para entender a gravidade real do momento, a gente precisa encarar de frente a pergunta central que não quer calar entre os educadores e os movimentos sociais. Afinal, o que está em jogo na educação brasileira? E a resposta que os dados nos jogam na cara é que não estamos falando de uma simples grade curricular. Nós estamos falando da capacidade crítica de toda uma geração. O alerta que os movimentos estudantis e as entidades fazem é fortíssimo. Tirar o espaço dessas disciplinas significa, na prática, limitar a capacidade de uma população inteira de pensar por conta própria, de questionar e de participar ativamente da democracia. Na prática, isso desenha um abismo imenso de desigualdade. Basta observar o cenário atual que as entidades denunciam. De um lado, jovens da rede pública, em sua esmagadora maioria filhos da classe trabalhadora, estão recebendo um currículo fragmentado e empobrecido intelectualmente. Do outro lado, os estudantes da rede privada continuam recebendo pesados investimentos para ter uma formação humanística completa. É uma violação clara do princípio da igualdade. É um cenário alarmante onde a formação para o pensamento crítico corre o sério risco de virar um privilégio para poucos. Acompanha só essa trajetória. Lá em 2008, depois de muita luta, a obrigatoriedade de filosofia e sociologia foi finalmente conquistada. Mas aí, em 2017, a reforma do ensino médio trouxe um teto limitador que forçou cortes drásticos, diluindo completamente a força dessas matérias. Dando um salto para 2024, uma nova lei tentou recompor a carga horária base, mas cometeu uma omissão crítica.
não fixou um mínimo nacional de horas por disciplina. E é justamente esse buraco gigante que nos arrasta para 2026, com essa crise atual, esse vácuo legislativo e uma escola pública totalmente fragmentada. E onde as coisas começaram a mudar de figura dentro da sala de aula? Na Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Esse modelo reorganizou o currículo todo na base de competências e habilidades. O grande alerta dos educadores é que quando essa lógica é aplicada de um jeito estritamente utilitarista, ela simplesmente desfigura a identidade das disciplinas humanas. A filosofia e a sociologia perdem aquela autonomia como campos de saber e acabam reduzidas a habilidades genéricas. Elas perdem o espaço vital que sempre tiveram para aprofundar reflexões teóricas consistentes. E o resultado prático da falta de uma regra nacional mínima é chocante. O contraste geográfico é gritante. Em São Paulo, por exemplo, os estudantes chegam a ter acesso a apenas 2 aulas de filosofia por semana durante um único ano de todo o ensino médio. Agora compara isso com Sergipe, onde no ensino integral existe a garantia de 2 aulas semanais para ambas as disciplinas ao longo de todos os 3 anos. A argumentação de quem defende a educação é contundente. A justiça educacional de um jovem não pode, de jeito nenhum, depender do estado em que ele nasceu. A desigualdade aqui salta aos olhos. E o buraco é mais embaixo quando a gente olha para quem está de fato na sala de aula. Os números do INEP dão a dimensão exata da crise de precarização docente. Apenas 39,3% das aulas de sociologia e 52,4% das de filosofia são dadas por professores com formação específica na área. É um déficit absurdamente crítico de profissionais habilitados, o que compromete e muito a profundidade analítica e metodológica que essas disciplinas exigem. Aí entra a suposta solução do sistema, que na verdade agrava o problema, a expansão do tal notório saber. Sob o disfarce de dar mais flexibilidade, o sistema permite que profissionais sem a devida formação pedagógica e epistemológica ocupem essas vagas. Os movimentos educacionais batem na tecla de que um professor de outra área, por mais competente que ele seja no seu campo, não tem as ferramentas metodológicas específicas que a filosofia e a sociologia exigem. No fim das contas, isso só enfraquece ainda mais a formação da juventude. Com todo esse cenário de desmonte apontado pelos movimentos, a batalha, inevitavelmente, foi parar nas vias institucionais. E é aqui que a disputa se torna extremamente política e muito concreta hoje. Existem 2 frentes abertas no Congresso Nacional tentando reverter esse quadro. De um lado, lá na Câmara dos Deputados, corre o projeto de lei 1466 de 2026. Do outro, no Senado Federal, avança a sugestão legislativa número 5 de 2026. As duas têm o mesmo objetivo de vida ou morte para a educação, mas caminham por trilhas diferentes. Frente número 1, o PL 1466/2026, na Câmara dos Deputados. O objetivo claro da proposta é alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para cravar a obrigatoriedade explícita dessas disciplinas e estipular um mínimo de 2 aulas em cada série. E em que pé isso está? O trâmite lá em Brasília é como um relógio que não para de bater. O projeto agora está na Comissão de Educação, nas mãos da relatora, a deputada Maria do Rosário. E o detalhe mais importante, ele está na janela crítica de recebimento de emendas. As entidades alertam aos 4 ventos que o texto atual precisa ser amarrado para garantir sem margem de erro 2 aulas semanais para cada disciplina em todos os 3 anos, fechando qualquer brecha para os estados interpretarem diferente. A hora de pressionar por essas emendas é literalmente agora. Aí nós temos a frente número 2, a SUG 5/2026, no Senado Federal. Aqui a dinâmica é outra e incrivelmente democrática. Essa sugestão legislativa não nasceu numa sala fechada do gabinete de um político. Ela nasceu da própria sociedade civil através do portal E-Cidadania. Como a população se mobilizou e bateu a meta necessária de apoios, o Senado agora é obrigado a debater o assunto. Essa sugestão popular exige com todas as letras a obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com no mínimo 2 aulas semanais. O texto foi para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, sob a relatoria da senadora professora Dorinha Seabra. Mas, no fundo, por que tanta luta por essas 2 matérias em específico? A resposta vem forte e cristalina dos defensores da causa. A filosofia não é um luxo teórico. Ela ensina a questionar as coisas como elas são, a argumentar sobre ética, sobre o que é justo. E a sociologia não é um amontoado de teorias abstratas. Ela permite entender as engrenagens da desigualdade e os mecanismos de poder da nossa sociedade. Juntas, elas entregam as ferramentas para que o jovem não seja só alguém que obedece ordens, mas um cidadão de fato, pleno e consciente. É por tudo isso que os manifestos que fundamentam a nossa análise trazem esse tom de urgência histórica.
A constatação é nítida: a vitória não vai cair no colo de ninguém. Existe um chamado claro, geral e coletivo para a ação. A convocação abraça todos os atores possíveis: centros acadêmicos, grêmios, juventude secundarista, professores, sindicatos e movimentos sociais. A mensagem central é que não se trata de uma briga corporativista por carga horária de professor. É uma luta coletiva pelos direitos fundamentais da juventude brasileira. E isso nos traz a uma reflexão inescapável. Analisando os caminhos lá no Congresso, fica claro que a janela de tempo ainda está aberta para que a mobilização popular vire o jogo nas comissões de Brasília. Como os manifestos reforçam, construir um país mais justo depende de garantir à juventude o acesso ao patrimônio intelectual da humanidade. Se defender essas disciplinas é, em última instância, defender o nosso direito de pensar e de transformar a realidade, a pergunta histórica que fica no ar é: o país vai mesmo permitir que o pensamento crítico se torne um artigo de luxo no Brasil? A principal estratégia descrita é montar uma frente unificada em defesa das ciências humanas. De acordo com o texto, isso exige unir forças de todos os lados: os grêmios estudantis, representando a juventude que é diretamente afetada, os departamentos universitários, trazendo todo o peso e a credibilidade da pesquisa acadêmica, os sindicatos de professores, defendendo a categoria, e organizações da sociedade civil. O argumento é muito claro: só um esforço gigante em conjunto tem o poder de criar a pressão política necessária para mudar o jogo. Na prática, o documento sugere um roteiro bem estratégico de 4 passos. O primeiro é formar núcleos de ação locais em cada estado. O segundo passo foca na produção de dossiês técnicos e jurídicos para documentar o que as fontes denunciam como uma violação clara do direito à educação. O terceiro é fazer barulho nas assembleias legislativas estaduais, organizando audiências públicas. E, finalmente, o quarto passo é propor e pressionar pela aprovação de leis estaduais que garantam essa carga horária, além de acionar órgãos como o Ministério Público para cobrar responsabilidades legais. E, claro, a mobilização digital tem um papel central nesse planejamento. O plano enfatiza muito o uso de campanhas ativas nas redes sociais, subindo hashtags como Filosofia e Sociologia Já e Direito à Formação Crítica, e fazendo rolar abaixo-assinados massivos. O objetivo de toda essa pressão na internet é muito simples: tirar os projetos de lei da gaveta e forçar a volta deles para a pauta ativa de votação, tanto no Congresso Nacional quanto nas assembleias locais. Na 8ª reunião ordinária da Comissão de Educação Mineira, aprovaram o requerimento 17.483. O ponto crucial aqui é: isso não é uma lei, é um instrumento de forte pressão política sobre o governo. A ideia é dar um salto, sair de apenas uma e garantir no mínimo 2 aulas semanais dessas disciplinas. A autora é a deputada Beatriz Cerqueira, do PT Mineiro, que por sinal também preside essa comissão de educação. E aí vem a dúvida: será que um movimento estadual consegue acender a faísca para uma mudança nacional? Pelo jeito, sim. Esse pedido mineiro dialoga muito com propostas federais que já rolam na Câmara e no Senado. Olha só como as coisas começam a se mover. A Federação Nacional dos Estudantes de Filosofia, a FENIFIL, não ficou só na teoria. Eles foram lá e entraram em contato direto com a assessoria do deputado estadual Arilson Chorato. E, gente, isso não foi só uma reuniãozinha de rotina, tá? Foi um sinal muito claro de que existe sim uma abertura política dentro da Assembleia Legislativa do Paraná para discutir o fortalecimento das ciências humanas na escola pública. É exatamente aqui que a demanda de quem está na sala de aula encontra um canal real para tentar virar lei. Trunfo aqui é um modelo de projeto de lei que a FENEFEL apresentou nessa reunião. Não é um pedido vago, é uma proposta amarrada em 3 pilares inegociáveis. Primeiro, filosofia e sociologia obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Nada daquela história de ter só no primeiro ou no terceiro ano, é formação contínua. Segundo, um mínimo de 2 aulas semanais para cada uma. Porque, convenhamos, com uma aula só, mal dá tempo de fazer a chamada e introduzir um conceito, né? E terceiro, a exigência de professores licenciados, ou seja, profissionais formados nas áreas de filosofia e sociologia ensinando filosofia e sociologia. Parece o básico, mas é uma exigência absolutamente crucial para garantir a qualidade. Certo, mas projeto nenhum anda sozinho. Ponto 3. A organização da base, a força popular do negócio. Para fazer uma lei dessas avançar, precisa de muita gente empurrando. E a mobilização está usando de tudo. O passo 1 foi aquele contato mais tradicional, chamar centros e diretórios acadêmicos, além de outras entidades estudantis para conversa. Mas os passos 2 e 3 mostram bem a cara de como a gente se organiza hoje em dia. Eles criaram um grupo de WhatsApp para a comissão estadual e lançaram a comunidade SOS Filosofia e Sociologia.
A ideia é genial porque cria um espaço permanente, na palma da mão, onde estudantes, professores e apoiadores podem debater e agir na velocidade da internet. Mas, vamos ser bem realistas sobre o momento atual. Eles ainda estão esperando o retorno de vários desses centros acadêmicos. Construir uma rede forte pelo estado todo, literalmente, não acontece da noite para o dia. A mobilização ainda está muito nessa fase de erguer os pilares e ter essa paciência estratégica agora é fundamental para ter uma base forte lá na frente. E é aí que o jogo institucional começa a ficar complexo. Ponto 4. O papel do sindicato. Aqui a gente vê um verdadeiro xadrez político. Primeiro, a assessoria do deputado Arilson foi conversar com o APP Sindicato, que é uma entidade com peso histórico gigantesco na defesa da educação pública no Paraná. O que o sindicato respondeu? Calma lá, vamos aguardar um pouco antes de protocolar o projeto na Assembleia. Isso porque a APP precisava fazer o seu próprio debate interno sobre o tema. Aí, mostrando muita agilidade, no dia seguinte, a Fenefil já procurou direto a assessoria educacional da APP para entender a situação e alinhar os passos. É o tempo dos movimentos sociais precisando se calibrar com o tempo das grandes instituições. E o retorno foi super importante. A Marilda Ribeiro, lá da assessoria educacional da APP, deu uma resposta muito clara. Ela afirmou que a defesa dessas disciplinas já faz parte da história do sindicato e confirmou que a direção está sim debatendo o tema internamente. Ora, a gente está no que chamamos de fase de sustentação. O jogo agora é aguardar o posicionamento oficial da APP Sindicato, que vai dar uma atração enorme para a pauta. Ao mesmo tempo, continua aquele trabalho de formiguinha, esperando que mais entidades e professores se juntem à causa. Tudo isso aponta para um objetivo só, que é o terceiro ponto ali: construir pressão social. Na política, as coisas só andam quando a demanda social é tão grande que não dá mais para ignorar. A missão do movimento, neste exato momento, é fazer essa voz ficar o mais alta possível. E isso deixa a gente com aquela pergunta de $1 milhão. O projeto de lei é bom, as ferramentas digitais estão a 1000 e o diálogo com as instituições está rolando. A arquitetura do negócio é super sólida, mas será que toda essa articulação vai ser suficiente para gerar a pressão que a Assembleia Legislativa precisa sentir para de fato reverter a fragmentação e cravar o espaço das ciências humanas nas escolas do Paraná? Eu acho que travou, pessoal. Depois eu disponibilizo esse vídeo aí para vocês que estão solicitando, né? Algo didático, principalmente para os estudantes secundaristas. Gostaria de saudar todas as entidades presentes, né? Principalmente os estudantes do ensino médio, que estão se juntando a nós, a essa luta, né? Que diz respeito também à vida desses estudantes diariamente, seja no desenvolvimento intelectual, né? Ou seja ali no concurso, no seu desenvolvimento intelectual e também na sua procura pelos vestibulares, como Enem, a FUVEST. Deixa eu só achar o slide aqui, pessoal, que vocês terem noção. Tá cheio de telas aqui, que eu tenho que aceitar o pessoal a entrar na reunião. Aí tem a tela que estou vendo aqui, tem vários slides aqui para eu achar. Ah, mas achei. Vou parar aqui. Deixa eu ver se eu consigo transmitir em área nacional. Apresentar. Bom, vamos lá. Então, essa plenária foi convocada na última plenária para o Dia das Mães, né, o dia 10 de maio, só que a gente precisou prorrogar, né, então está sendo realizada hoje. Bom, o primeiro ponto de pauta é o PL 1466-2026, que propõe ali incluir a filosofia e sociologia como componentes curriculares obrigatórios em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas semanais para
cada série, né? Foi protocolada no dia 27 de março de 2026. Sob a autoria da deputada federal Leni de Assis, em diálogo aí com a Befio, a Abex, a Profib, né? Então, surgiu aí esse fruto, que é a PL protocolada, que agora, né, está dando finalmente encaminhamento, né, porque ficou um tempão, né, 2 meses parado na mesa da diretoria lá da Câmara dos Deputados, e no dia 19 de maio, né, a Comissão de Educação recebeu a proposição. E no dia 20 de maio foi designada aí a Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, como relatora na Comissão de Educação. Já na Constituição e Justiça e Cidadania, que é uma comissão, tá bom, professor. Ainda não tem uma relatoria, né? Não tem um relator, pesquisei e não vi, mas já teve um grande avanço que tem uma comissão já cuidando e tem essa relatora que a gente pode entrar em contato, né, para ver uma reunião e ver como é que as entidades vão entender aí essa relação com a Comissão de Educação e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Bom, e tem a sugestão legislativa, né? Como o vídeo estava falando, tem duas frentes no Congresso Nacional. Tem o PL e tem a sugestão legislativa, que foi fruto de uma ideia legislativa que recebeu mais de 20 mil apoios. Eu acredito que aqui tem pessoas, né, que foi lá dar seu apoio no portal E-Cidadania, lá do Senado. E que agora, né, é uma sugestão legislativa número 5, 2026, que propõe a obrigatoriedade de filosofia, sociologia, em todos os anos do ensino médio, com no mínimo 2 aulas semanais, para cada disciplina. E quem ficou responsável pela relatoria, uma vez que a sugestão chegou ao Senado, né, ela foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E tem que ter uma relatora, né? Então, essa relatora, ou relator, né? Tem que ter, foi a professora Dorinha, da União, lá do Tocantins. Então, ela está responsável para emitir um relatório, né? Detalhado, né? Sua visão. Só que a gente não tem noção de como é que tá essas conversas com a senadora Dorinha. Então, se alguém que souber, né, de alguma reunião que teve, de alguma tentativa de contato, a gente tentou entrar em contato não apenas com ela, mas com alguns dos parlamentares que a gente acredita que está aliado à nossa causa, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, e para além do Congresso Nacional, a gente também enviou, né, o manifesto, né, e a nossa pauta, né, para as assembleias locais de cada estado. Então, selecionamos e-mails de alguns deputados estaduais e enviamos a nossa pauta. Alguns retornaram, né, mas a maioria não deu retorno para a gente. Então, a gente está aí carente de retorno dos parlamentares ou das suas assessorias. Bom, lá em Minas Gerais, a gente, através de um professor que abriu uma iniciativa, né, enviou um e-mail falando da questão do ensino de filosofia, e ele era possível concursado, né, que iria ali exercer sua profissão, então foi um relato particular, individual, e ele também faz parte de uma comunidade, né, que a gente criou, que é a SOS Filosofia e Sociologia. Então, nessa comunidade, a gente tem lá listado cada estado do Brasil. Então, lá a gente tem a possibilidade de as pessoas criarem um núcleo, conversarem por lá, ou presencialmente, marcarem reuniões,
que foi o que aconteceu no Paraná, que eu vou chegar lá já já. Mas em Minas Gerais a gente teve, de iniciativa desse professor que estava no grupo, né, que repassou para a gente, que falou a Beatriz Cerqueira, que é do PT de Minas Gerais, e ela, né, como presidente da Câmara, presidente da Comissão de Educação, protocolou um requerimento, no qual pediu que fosse encaminhado à Secretaria do Estado de Educação, na Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, um pedido de providências para ampliar a carga horária de disciplina de filosofia e sociologia para no mínimo 2 aulas semanais. Isso aqui em Minas Gerais. O efeito desse requerimento, né, foi aprovado em reunião da Comissão da Educação e agora vai ser entregue à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. O requerimento, contudo, né, não tem força de lei, não é um projeto de lei, mas pode ser um instrumento para a gente conseguir, né, mobilizar o Estado de Minas Gerais, professores, para pressionar a Secretaria de Educação, o próprio governo, para que tenha aí essa ampliação de carga horária. Eu não sei se tem alguém aqui de Minas Gerais que queira reforçar ou que esteja por dentro mais a fundo, mas segundo os relatos, e eu fui pesquisar o requerimento, né, então temos esse andamento aí, que é muito importante em Minas Gerais. Bom, para além de Minas Gerais, a gente foi, como falei, entrar em contato com alguns parlamentares estaduais, e o único deputado estadual que respondeu a gente nesse contato, né, lá no Paraná, foi o deputado estadual Arilson, né, do PT. Então, nós realizamos uma reunião com a assessoria, apresentamos um projeto, né, de lei, no qual coloca a obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todos os anos de ensino médio, como viemos mobilizando aí nacionalmente. Criamos um grupo de WhatsApp para essa comissão, né, formada com assessorias, com centros acadêmicos, com liderança estudantil, com sindicato. Então, a gente está aguardando o retorno para esse grupo que é separado daquele outro grupo do SOS Paraná, que está dentro da comunidade SOS Filosofia e Sociologia. A gente vem dialogando, né, com a assessoria, contudo, a assessoria do deputado entrou em contato com a APP Sindicato, que é a entidade representativa dos professores da rede estadual. Então, esse sindicato pediu para aguardar, né, para esperar um pouco antes que esse projeto pudesse avançar na Assembleia Legislativa. Eu entrei em contato com a assessoria, né, do APP, e ela falou que é uma luta histórica do sindicato, e que iria fazer o repasse ali para os seus dirigentes. Então, a gente está aguardando o posicionamento do sindicato para a gente tentar ampliar aí esse núcleo no Paraná. Mas, para além da APP, do sindicato, a gente precisa também ter retorno das entidades estudantis, né, dos grêmios estudantis, dos centros acadêmicos, das lideranças, da UBS, da UNE, né, então precisamos reforçar, né, fazer a pressão necessária para que a gente finalmente tenha, no mínimo, um projeto de lei, um requerimento, uma PEC, não sei como é o andamento lá no Paraná, mas é necessário ter essa pressão, né, e atuação em conjunto com a assessoria do deputado, que foi o único que se disponibilizou com essa questão de ouvir a gente, né? Deixa eu permitir o pessoal aqui entrar. Bom, continuando ainda nessas mobilizações estaduais, eu entrei em contato, né, a FENEFIL, através da FENEFIL, com a deputada estadual Linda Brasil, que
que é do pessoal aqui em Sergipe. Eu conversei umas 2 semanas com a assessoria, expliquei a questão de Sergipe com a filosofia e sociologia, dizendo que, em comparação com outros estados, Sergipe é um estado no qual, pelo menos no ensino integral, né, a gente tem a possibilidade de ter 2 aulas semanais de filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio. Todavia, no ensino parcial, ali no matutino, vespertino, noturno, no EJA, a gente tem uma carência muito grande dessas 2 aulas em todos os anos do ensino médio. E para além, né, dessa questão da deputada estadual Linda Brasil ter falado em plenário e defendido a filosofia e sociologia em todos os anos do ensino médio, principalmente no tempo parcial, a gente também vai tentar amadurecer algo mais concreto, né, seja um requerimento à Secretaria de Educação, seja um projeto de lei. Então, aqui já deixo essa questão a ser mais, para ser melhor elaborada e que tenha algo efetivo, né, que não seja apenas uma fala em uma plenária, mas algo que venha ali ser posto em prática. Aí aqui eu deixo a pergunta, né, para as entidades aqui presentes e para os ouvintes, né, posteriormente das entidades que irão fazer suas falas, como é que está a luta no seu estado, né? Como é que está para a gente estar mapeando aí nacionalmente o andamento dessa mobilização que estamos fazendo em conjunto com as entidades estudantis. A gente também abriu, né, um abaixo-assinado, que até hoje a gente só conseguiu 1.610 assinaturas, isso foi verificado hoje, para pressionar aí o andamento da sugestão legislativa, o andamento do projeto de lei, para que seja aprovado, né? Então, a gente precisa também mobilizar para quando a gente for, por exemplo, ser convidado para uma reunião, tenha como apresentar aí, além dos apoios que tivemos na sugestão, na ideia legislativa, de mais de 20 mil apoios, a gente ter, em contrapartida, também esse abaixo assinado com ampla divulgação. Bom, feito minhas colaborações aqui, gostaria de abrir para as associações. A gente tem algumas associações aqui presentes. Posteriormente, a gente abre para os centros acadêmicos, os grêmios e os fóruns, como ficou, assim, deliberado ali no início da nossa plenária, para tentar, mais ou menos de ordem alfabética, né, a gente ter as intervenções das entidades. Então, alguma associação gostaria de fazer a fala agora? Fique à vontade, professor. Obrigado, Vinícius. Eu vou aqui ligar a câmera, fazer aqui minha audiodescrição, antes de tudo. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo José Aldo Camussa, de Araújo Neto. Sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Petrolina, zona rural, e também eu integro 2 entidades importantes vinculadas à ABFIL, na verdade. A primeira, eu integro o Fórum de Filosofia da Rede Federal, dos Distritos Federais, que é um grupo de WhatsApp que funciona desde 2021, composto por professores de filosofia dos institutos federais pelo país, e essa entidade, ou essa organização dos professores, faz parte das entidades vinculadas à ABFIL, né, a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, criada em outubro de 2024. Né? Saudar, viu, Vinícius, não só pela articulação dessas plenárias nacionais, bem como pela apresentação que você fez hoje para o público aqui presente acerca do andamento das discussões acerca de fato dessa pauta, desse pleito, que é a questão da filosofia e da sociologia nos 3 séries do médio, enquanto 2 horas aula, carga horária, né? Destacar que nós aproveitamos a visita do até então ministro da Educação, Camilo Santana, quando ele veio visitar a Petrolina, no mês de março. Nós entregamos a carta da FENEFIL, né,
mostrando os pleitos de reivindicação acerca da obrigatoriedade da filosofia e sociologia enquanto 2 horas aula. Mostramos ao ministro essa carta, bem como tivemos, algumas semanas depois, a esse momento, até o próprio feedback do MEC acerca da carta feita pelo Observatório de Ensino de Filosofia lá da Federal de Sergipe, né, que é liderado pelo professor Christian Lindenberg, no qual ele colocava na carta, né, a justificativa do MEC, tipo, as dificuldades de se implementar essa obrigatoriedade, tendo em vista que seria, então, essa articulação com os estados, né? Ou seja, o MEC colocando, não digo a culpa, mas o compromisso por parte dos estados brasileiros para que elaborassem leis estaduais, como você bem pontuou na apresentação, ô Vinícius, tanto do estado de Sergipe, do Paraná e do estado de Minas Gerais, acerca dessa ideia, né, dessa construção, né? Então, de fato, é importante essa articulação, é importante que os estados, de fato, e os centros acadêmicos, bem como as entidades estaduais representativas dos professores da educação básica, possam também trazer essa movimentação para que, de fato, haja essa movimentação nacional acerca da defesa do ensino de filosofia e sociologia. Nós, aqui da Befil, nós apenas não só apoiamos a causa dos estudantes, bem como a causa dos colegas professores. E um detalhe também a ser dito, ainda nessa minha fala, a gente também não pode deixar de mencionar a filosofia também nas séries finais do ensino fundamental. Uma das novidades que eu queria trazer dessa conversa aqui de hoje é que no estado meu de origem, Ceará, mais precisamente Fortaleza, nós estamos tentando trazer uma articulação com a presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, a vereadora Adriana Almeida, do PT de Fortaleza, na qual estamos tentando, viu, Vinícius, articular para o segundo semestre desse ano uma audiência pública para tratar do tema filosofia nas séries finais do ensino fundamental. Há uma certa abertura por parte da assessoria da vereadora para a realização dessa audiência pública, bem como ela é simpática em relação à causa, a esse propósito, na medida em que abre-se um leque também de profissionais e de um leque de mercado de trabalho para os estudantes que estão terminando a graduação e, consequentemente, necessitam, né, de a atuação no mercado de trabalho e ocupar essas vagas nessas escolas, principalmente nas séries finais do fundamental, do 6º até o 9º ano. É uma discussão que estava sendo amadurecida. A ideia seria que, no mês de agosto, seja realizada a audiência pública, tendo em vista que tem a data, se eu não me engano, dia 19 de agosto, que é o dia do filósofo, né? Então, a gente está tentando articular para essa data do segundo semestre a realização da audiência pública. Por outro lado, eu não posso deixar de mencionar que estamos em ano eleitoral, então é fundamental e é necessário que a gente consiga também se aproximar dos colegas políticos, no sentido de conseguir, de fato, que essa pauta seja sensível também com bandeira política desses colegas deputados. A gente não pode deixar de mencionar isso. Em ano eleitoral é estratégico essa questão. Pode também acontecer de uma dificuldade de a gente conseguir essas votações no Congresso ou no Senado, porque, por exemplo, a própria senadora Dorinha é candidata lá para o Tocantins, e a própria Maria do Rosário é candidata à reeleição como deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Pode ser que também haja esse timing, né? Esse timing da demora, mas, de fato, sem ter essa pressão, essa articulação dos bastidores, também a gente não vai conquistar o nosso objetivo. E para deixar algum outro informe também, Vinícius, na semana que vem, em São Paulo, vai ocorrer pelo Sinasef, que é a entidade que representa técnicos administrativos e os docentes dos institutos federais, né, um sindicato, vai ocorrer um evento do ensino, o Encontro Nacional do Ensino Médio Integrado, tipo um seminário, na qual vão ser discutidos temas vinculados ao ensino médio integrado, dos institutos federais, das escolas, a reforma do ensino médio, e um dos palestrantes, um dos que estão confirmados a participar do evento, é o deputado por São Paulo, Rui Falcão, do PT. Então, nesse sentido, a gente vai tentar conversar com o Rui Falcão e, ao mesmo tempo, durante esse encontro, a gente vai levar os pleitos e os nomes dos projetos de lei para que o Sinasef também abrace e que apoie essa causa, não só dos movimentos estudantis, mas das entidades que, desde o ano passado, estamos lutando pela obrigatoriedade das 2 horas aula nas 3 séries do médio de filosofia e sociologia. Era minha fala inicial, saudar os colegas e também, ao mesmo tempo, trazer os informes para aqui, para essa reunião ampliada. É isso, meu caro Vinícius. Vou abrir o espaço para os demais também se pronunciarem acerca desse momento. Obrigado.
Perfeito, professor, nós que agradecemos a presença. Parte da sua fala aí sobre a resposta do MEC, né, de trazer a responsabilidade para os estados, e é algo que a gente já está colocando em prática, né, já que é a responsabilidade dos estados, ora, vamos começar a pressionar as Assembleias Legislativas, Secretaria de Educação. O MEC também respondeu a Fenefil, né, sobre o manifesto, os e-mails que a gente mandou também, então, teve resposta, e a resposta foi a mesma que respondeu para as demais entidades, né, que ali lançou carta aberta, né, como a Bfil. Então, a resposta foi a mesma. Teve uma que eu não entendi muito bem, que parece que em algum momento lá no MEC se entendeu que a gente estava querendo a obrigatoriedade da filosofia na, na educação superior, né? A gente colocou no nosso manifesto que é importante ter a disciplina de filosofia como ética na formação ali de todos os profissionais que estão sendo formados no ensino superior, mas o nosso foco, né, o nosso objetivo é o ensino médio, a educação básica, e como o professor bem pontuou, a gente tem que começar também a pressionar os municípios, né, para que tenha a filosofia, a sociologia nos anos finais do ensino fundamental. Eu conversei com o vereador de Aracaju, no qual tem uma lei orgânica, que tem interpretação ambígua ali, né, sobre a obrigatoriedade da filosofia e sociologia. Já teve um debate desde 2022, enquanto eu estava no centro acadêmico do meu curso aqui em Sergipe, mas depois de um tempo deixou-se essa comissão aí de estudantes e professores e essa pauta não teve andamento no município. Contudo, a gente quer retornar a Aracaju, a Câmara dos Vereadores, para tentar, né, resgatar, fazer esse resgate histórico do que já foi feito, né, com os vereadores que participaram, como a Sônia Meire, como o Camilo, em Aracaju, para que tenhamos aí a obrigatoriedade da filosofia e sociologia. A questão é que hoje há duas interpretações do texto, né, da lei orgânica. Uma é que não existe dois pontos, né, que ali seria a de explicação, e tem um ponto final. Então, tem essa questão aí de pontuação, que só analisando na íntegra a lei orgânica, a gente pode estar vendo essa possibilidade de que o ensino atual, a estrutura atual da educação municipal não esteja aplicando a lei. Todavia, mesmo que isso não seja entendido, né, em consciência, a gente poderia sim estar colocando um projeto de lei no qual, nos anos finais, tivesse a filosofia e a sociologia. Eu vou abrir espaço para a próxima associação. A Associação Atlética Universitária de Filosofia está presente, através da nossa vice-presidenta da Fenefil, ela colocou o seguinte: eu tenho uma reunião presencial agora, vou ter que sair, mas aqui na Bahia comecei o diálogo com o deputado estadual Osni Cardoso, do PT, enquanto Fenefil. O presidente da nossa Atlética também está em contato com o vereador Pedro Américo, pensando na pauta também para o ensino fundamental. Ótimo, perfeito. Esses dois movimentos aí, tanto no estado quanto nos municípios, é muito importante para a gente. Alguma outra associação presente gostaria de fazer intervenção? Então, eu convoco os centros acadêmicos presentes que queiram fazer intervenção, levantar a mão para a gente abrir fila. Posteriormente aos centros acadêmicos, a gente abre fila para os grêmios estudantis e os fóruns. Inscrito ou não, a gente pode fazer inscrição aqui, é livre, né? A Assembleia é o direito, a plenária, né? O direito à voz. E em seguida, essas falas, né? A gente pode abrir para os ouvintes. Então, só levantar a mão, né? Que a gente abre espaço para intervenção. Opa, temos uma inscrição. Pode ir se apresentando e fazendo a sua fala.
A gente tem o Grêmio Estudantil Livre Professor Paulo Freire, do CODAP da UFES, caso queira fazer fala, por gentileza levantar a mão. Temos o Grêmio Estudantil da Andara dos Palmares, do Instituto Federal de Sergipe, do Campus Propriar, o Centro Acadêmico de Filosofia da UFBA, o Centro Educa Mais Menino Jesus de Praga, de São Luís, Maranhão, e temos o coordenador regional da FENEFIL, do Nordeste, que fizeram as inscrições ali quanto entidade. Podem falar, gente, não sejam tímidos, não. A gente não está ouvindo. Não está ouvindo você. Tá bloqueado o seu áudio. A gente não está conseguindo ouvir, não. Pelo menos eu. Não sei vocês aí. Acho que a gente já pode abrir, abrindo para os ouvintes, sim, tá, Ronaldo? Pode levantar sua mão, já que as entidades não levantaram, a gente pode já estar encaminhando aí as falas para os ouvintes. Eu esqueci seu nome está apenas M, e eu sei que você é de Pernambuco, não é isso? Só que a gente não está conseguindo te ouvir. Enquanto você vê aí a questão do seu celular, talvez sair, entrar em outro link, ou em outro link não, em outro e-mail seja viável, né? Enquanto isso, eu passo a palavra para o nosso coordenador regional da FENEFIL, pelo Nordeste. Boa tarde a todo mundo. Como o Vini me apresentou, eu estou como coordenação regional Nordeste aqui da FENEFIL. E minha fala, né, eu perdi um pouco da fala do colega anterior, do professor, porque minha conexão caiu. Mas é mais ou menos o que foi apresentado de primeira, já tem no próprio vídeo, que foi um vídeo que deu para a gente ver bastante como que está nosso cenário atual. E é chamar os centros acadêmicos, chamar os estudantes secundaristas, as uniões de base, para a gente poder ir para esse movimento e fortificar as próprias bases. Eu estava conversando com o Vinícius esses dias, e aí a gente também está nesse movimento que agora a gente vai ter encontro regional de filosofia do Nordeste aqui, e as outras regiões também estão tentando fazer seus eventos, tanto presenciais quanto remoto. E aí a gente pensou em abrir esses espaços para a gente poder estar debatendo como que está o cenário de filosofia e sociologia. Então, é a partir desses eventos que a gente está fazendo, rumo ao nosso maior evento, né, que é o final do ano, a gente tem o Encontro Nacional de Filosofia, e aí eu estendo não só para a filosofia, mas também para os nossos estudantes de sociologia, que é aproveitar esses espaços para a gente poder estar debatendo como que está nosso cenário atual dessas disciplinas, que ou são disciplinas que a gente está estudando para poder fazer algo depois, ou são disciplinas que dizem respeito ao nosso próprio trabalho, ao que a gente está se formando e se propondo a fazer para um Brasil, enfim, para um mundo melhor. E aí é chamar a missão da gente tentar ampliar mais. Qual tipo de ampliação? Se a gente tem um evento, uma escola, a gente pode fazer uma mesa para debater isso. Se a gente tem um evento na universidade, por que a gente não faz uma mesa sobre isso? Então, aproveitar os eventos que a gente tem, eu acho que a gente tem que ampliar, a gente tem que não só a coordenação Nordeste, mas todos aqui presentes, o pessoal representante discente e afins, para a gente poder fazer esse movimento também desde o chão da escola. Então, é uma preocupação minha que a gente está com um debate bem interessante nas redes sociais, só que a gente não está ganhando muito impulso assim, como gostaria. Lembro-me muito bem, quando a gente foi tentar as 20 mil assinaturas, a gente demorou um pouco, algumas associações abraçaram a gente, mas a gente não tem tantas associações abraçando assim. Então, é um chamamento mesmo para a gente fazer o quê? A gente ir como representante, né, para as escolas e para os postos de vereadores, prefeitos, deputados,
e a gente está apresentando tanto manifesto, tanto apresentando mesas do tipo. A gente sabe, por exemplo, nas câmaras de vereadores, normalmente, semanalmente, eles estão debatendo questões. Então, por que não colocar também o nosso movimento nesses locais? A gente sabe que os sindicatos também têm reuniões semanais, quinzenais, vai depender de localidade para localidade. Então, por que não a gente trazer essas discussões para lá? Por que não trazer essas discussões para o chão da escola, para o chão da universidade? Então, minha questão, aproveitando agora que a gente precisa, né, se colocar nesse movimento audiovisual e publicitário, vamos dizer assim, para a gente poder ocupar os espaços que a gente tem, apresentar nosso manifesto às entidades que a gente tiver por perto e chamar o pessoal para briga. Uma briga boa, que é uma briga por espaço que já era nosso e que há muito tempo a gente fica nesse jogo de tira e coloca, e que é o que a gente quer que permaneça, porque acaba gravando, né, um ensino de qualidade para esses estudantes. Então, nossa fala, e eu representando aqui o nosso evento regional que vai acontecer agora em agosto, lá em Feira de Santana, é para a gente ir atrás das bases e a gente tentar apoio, seja indo fazer palestra, seja indo fazer mesa redonda, enfim. A gente ocupar os espaços que a gente tem nas nossas cidades, aproveitar, como o próprio professor José falou, né? Aproveitar esse ano político para poder fazer todo esse movimento de aproveitar mesmo. É o impulso político, então, mostrar para a própria sociedade que, ó, qual a importância da filosofia e sociologia? Qual a importância da filosofia e sociologia nesse ano que é tão decisivo, que é um ano político? Então, colocar a filosofia e a sociologia no jogo dessas próprias decisões políticas, porque se a gente tem alguém que queira, por exemplo, com um projeto de campanha lindo, isso, aquilo, e que não preste atenção no como que a educação está sendo vista, então qual é o projeto político dessas pessoas? Então, a gente colocar à tona esse jogo, mostrar nas redes sociais, para também a gente aproveitar nesse momento para mais governadores, senadores e afins abraçarem nossa proposta e colocarem as suas próprias propostas, que daqui, eu acho que 1, 2 meses, que começa o período eleitoral de fato, eles também estarem ali na mesa, em debates e afins, para a gente também poder ver que não é só defender, que é importante sim defender a saúde, defender outros campos, segurança, bem-estar, mas também defender o próprio campo da educação. Então, meu chamamento aqui pela região Nordeste é que a gente aproveite esses espaços, que a gente vá dialogar nas escolas, vai dialogar nas salas, vai dialogar nos sindicatos, prefeituras, seja lá onde for. A gente precisa de mais braços para abraçar essa luta, então é o que a gente já está fazendo com nossos manifestos, com nossos QR Codes de votação e afins para poder assinar. Então, é mais isso. Aproveitar os eventos que vamos ter, né? Tanto a gente aqui da Fenefil, tanto os eventos que vocês têm na escola, departamento, seja lá qual local você esteja inserido, para a gente poder aproveitar de, além de apresentar esse manifesto, fazer com que as pessoas abracem isso. Então, é basicamente isso. Espero que a gente comece a crescer cada vez mais e que a gente tenha mais pessoas do nosso lado, seja fazendo uma collab, seja gravando um vídeo, lembrando da importância desse manifesto, com a importância política, de uma política educacional de fato, né, das políticas públicas, que a gente está levantando essa bandeira. Então, é chamar mesmo quem a gente conseguir e a gente ocupar esses espaços de debate, seja na rua, seja no Senado, seja aonde estiver tendo algum debate, a gente falar, estamos com a bandeira da filosofia e sociologia e queremos levantar ela e queremos apoio. Então, é mais um chamamento para a gente ocupar esses espaços. Eu aqui na região Nordeste já entrei em contato com algumas pessoas, entrei em contato para marcar reunião de fato, né? E uma questão que ainda falei com o Vinícius. Ó, a gente está querendo uma campanha para filosofia e sociologia nas escolas, e por que a gente não está indo nas escolas? Para as escolas também abraçarem isso. Por que a gente não está falando isso dentro da nossa universidade, mas somos estudantes de filosofia, estamos falando por si, querendo apoio dos nossos colegas, mas a gente não entrou em contato com, sei lá, não tem o apoio do departamento, não tem apoio dos reitores das universidades. Então, esse é mais do que o momento da gente poder pegar cada local desse e pegar e abraçar mesmo esses apoios, firmar esses apoios, e atrás dos vereadores. Eu sei que não é ano de vereador ainda, é daqui 4 anos, mas eles estão nos representando atualmente.
eles foram votados para isso. Então, por que não a gente ir lá bater na portinha de cada um deles e falar, e aí? E a educação? Como que está aqui nessa cidade? E a educação? Como que está aqui nesse município? Então, esse é o momento da gente estar ali apresentando nosso manifesto, apresentando nossa luta e querendo que mais pessoas abracem essa campanha e a gente faça uma grande corrente para quando o Senado for botar em questão, for mesmo votar, debater e afins, a gente está indo lá nas audiências públicas também gritar para os nossos espaços em cada região aqui do Brasil. Então, basicamente, é chamar a gente para esses meios, esses campos que a gente tem disponível, mas que a gente vai para as redes sociais, vai atrás dos senadores e afins, mas a gente esquece que a gente também tem um movimento de base, a gente também tem um movimento da rua, a gente também tem um movimento dentro da universidade, dentro das escolas, que são espaços, sindicatos e afins, que são espaços que a gente precisa também, mais massivamente, ter mais apoio. Então, não é que a gente não tenha, a gente tem, mas é um momento para a gente poder estar ampliando isso com mais seguidores nessa luta. É basicamente essa minha fala, aproveitar nossos eventos e nosso evento regional, que a gente vai debater isso novamente e continuar a luta. É isso, eu agradeço pela fala. Perfeito, muito obrigado, Matheus. Eu sei que em algum desses momentos a luta é solitária, né? A gente vai entrar em contato aí com os vereadores do município, né? A gente vai tentar entrar em contato com os sindicatos, às vezes a gente tem a negativa, porque entra em questão de mexer com os horários dos professores, né? Aí tem aquele todo problema. Então, geralmente, isso é um relato que eu tive aqui, né, de Sergipe, nessa tentativa de dialogar com o sindicato, e a gente percebeu uma negativa no sentido de, olha, isso vai dar problemas para os professores, para ajustar horário e tudo mais. Então, acaba que muitas vezes essas entidades nos deixam sozinhos nessa luta, né? Tanto os departamentos, quanto o movimento estudantil, seja ele organizado, independente, os centros acadêmicos. Então, às vezes, a gente vai se sentir sozinhos nessa luta, mas é importante a gente continuar lutando, né? Procurar os caminhos mais eficientes, viáveis, né? Dialogando, claro, com a base para a gente ter algum sucesso no futuro. Eu abro agora a palavra para o Ronaldo. Boa tarde a todos e todas, né? É um momento ímpar, né? Apesar de já acontecer outros momentos, eu acompanho, e eu venho dar parabéns a todas as federações, grêmios, entidades, pelo empenho, né? E dedicação pela filosofia. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa luta, né? Não é só nossa, isso parece que já veio desde dos momentos primórdios da filosofia, ela sempre teve que estar lutando para buscar o seu lugar, o seu espaço, dentro de todas e qualquer sociedade. A luta da filosofia ela é algo importante dentro da sociedade, deve ser feita não só por nós que estudamos filosofia, né? Desculpa, eu vou me apresentar, eu sou estudante de graduação do curso de filosofia da UFS, né? Onde vai acontecer o EREFIL agora em agosto, né? Eu fico feliz pela organização paralela que está dentro da UFS se organizando para que esse momento aconteça. E esses momentos são necessários e importantes porque mostram o exercício da filosofia, né? Mostrando a nossa capacidade de estar atuando nos espaços, né? Porque as pessoas, até dentro das próprias instituições, dentro das escolas, dentro da universidade, ainda vê a filosofia como desdém, né? Como um lugar de loucos, pessoas que são revolucionárias, diminuindo o nosso lugar dentro desses espaços, para que ela não cresça com excelência como ela deveria. Isso é uma estratégia do Estado, nós não vamos discutir sobre isso, porque todos nós sabemos que o Estado não quer pessoas pensantes, pessoas autônomas e críticas ao que está acontecendo ao seu redor. Então, é melhor apagar a filosofia que vai dar essa autonomia aos indivíduos, essa forma crítica aos indivíduos, para que eles não tenham essa ferramenta de autenticidade, né? Então, a gente, né, como estudante de filosofia, a gente já sabe do caminho. Eu combino com a palavra do professor José, com a palavra do colega Matheus, né, que já mostraram ali as coisas que acontecem dentro da filosofia. Inclusive, não me freie, né, se eu estiver roubando muito tempo, mas a gente ainda tem uma luta muito grande com as próprias
instituições do Estado, né? Eu tenho aqui um documento, né? Um documento que eu protocolei desde 2020 na Câmara Municipal aqui de Santo Estevão, para levar o ensino de filosofia para as escolas da base, né? Nos anos finais do ensino fundamental. E, inicialmente, eles se mostram solícitos, todos educados à nossa proposta, mas depois faz isso como se não fosse nada, né? Ficam enrolando em reuniões que não acontecem, né? Ficam prolongando isso para momentos políticos, para enganar nossas ideias, dizer que vai trazer, como agora na última eleição, eu voltei a procurar a Câmara Municipal, voltei a procurar os vereadores, se mostraram novamente solícitos a discutir isso nas comissões de educação, e eu fui lá novamente discutir isso na comissão de educação, eles nos ouvem, dizem que está tudo lindo, mas depois não prosseguem na discussão. E é isso que é o problema. Se nós filósofos, nós que estudamos filosofia, não tivermos um momento de discussão, de levar as propostas, de levar as ideias para podermos discutir isso, fica inviável, né, para a gente ficar fazendo esse trabalho de forma individual. E aí eu combino com o colega que nós devemos nos unir nacionalmente, municipalmente, estadualmente, para que essas lutas sejam fortalecidas. Mas se nós não começarmos de forma micro, né, dentro do município, e mostrar para a sociedade que a filosofia tem sim um papel valoroso dentro da educação, fica muito difícil, porque a sociedade, ainda quando a gente fala que estuda filosofia, as pessoas ainda perguntam, o que é isso? Para que serve? Aquela velha, né, perguntas que colocam a filosofia como se ela não existisse. Nós temos um problema aí que foi apresentado no vídeo, que muitos professores, por mais excelências que eles tenham nos seus ensinos, se eles não forem formados na área, fica difícil transmitir o conhecimento real, né, do que se propõe. Nós temos metade dos professores de filosofia, que foi 52%, que não são professores de filosofia. Quando vai para a sociologia, fica pior ainda, né? E os professores, nossos colegas, não querem discutir isso dentro da educação porque eles usam essa disciplina como barganha de carga horária. É ruim falar sobre isso, porque nós estamos falando de nossos colegas, professores, colegas que estão atuando na filosofia, que eles usam a aula de filosofia como barganha, para poder usar um horário esporádico, e chegam lá, não dão aula, mostram vídeos, né? Apresentam texto para os colegas de qualquer jeito, aí traz uma forma de dizer que a filosofia pode ser apresentada dessa ou daquela maneira, e não levam os conceitos filosóficos realmente para ser discutido com os alunos, trazendo outras ideias. Não estou desfazendo das outras disciplinas, claro, né? Como ontem eu tive numa live onde a professora disse que a gente teria que negociar com os professores de outras áreas para poder apresentar a filosofia, e aí já se torna complexo a gente ter que negociar para apresentar a nossa disciplina, né? Então, é um enfrentamento, é que nem Kant fala, nós temos que ter coragem, não ser preguiçosos, né, para a gente poder alcançar essa maioridade da filosofia, né? Porque senão, se a gente não tiver esse enfrentamento a partir até dentro das escolas mesmo, né, dentro das escolas com nossos colegas, vai ficar muito difícil apresentar filosofia, né? Se nós prosseguirmos, por exemplo, dentro das instituições, desculpe eu estar falando um pouco rápido, além das instituições, a avaliação sobre os cursos de filosofia, né? Nós temos, é vergonhoso falar, mas nós temos 40 vagas, onde só entra 15 ou 17 alunos no curso, né? Quando chega no final do curso, do semestre, só temos 7 ou 8 pessoas que prosseguem no curso de filosofia, porque não há um incentivo da própria universidade, né? Da própria universidade, para que se mantenha esses alunos dentro do curso de filosofia, né? E aí nós temos defasagem de professores, né? Que aí já vem a complicação da própria carga horária do curso, né? Aí agora cada instituições sabe como funciona, eu estou falando aqui em particular da UFES, né? Onde você tem que estar prolongando sua formação porque não tem professor disponível, né? Para poder ministrar aquelas aulas. Aí você, em vez de terminar o curso num determinado tempo, você tem que prolongar para mais anos, né? Perdendo, quer dizer, não é perdendo tempo, claro que é estudando, mas prolongando para mais anos a sua formação, porque a universidade não disponibiliza professores para ministrar as aulas, né? Formar a gente sem terminar as aulas, as disciplinas eles não vão formar. Então, há uma intenção do Estado, né? Já do Estado nacional, para que haja, sim, uma desvalorização do curso de filosofia. Há um interesse de determinadas pessoas, deputados, algumas pessoas, que ficam nessa luta com o MEC e eles ficam enrolando, dizendo coisas, inventando coisas para poder dificultar a implementação do curso de filosofia, como o colega falou aí, que levou lá o documento, e eles falaram que é a disciplina no ensino superior,
Claro que todas as disciplinas, todos os cursos deveriam ter um curso, uma matéria de filosofia naquela área. Isso aí é indiscutível. Quer dizer que nós ainda temos que estar discutindo com isso dentro das universidades, né? Quando a gente já traz para o âmbito estadual e municipal, já fica mais difícil ainda, que eles falam que vai ter que contratar professor, a gente não pode criar despesa para o município, e aí já criam já uma novela, né, dificultando o debate. Aí as pessoas, né, se veem cansadas, né, nessa luta, buscando uma melhoria não só para nós como profissionais, mas para a sociedade como um todo, né, porque nós estamos falando de levar uma educação crítica e autônoma para o indivíduo, e aí nós nos perguntamos, quando nós vamos para o nosso estudo, o Estado que nós temos hoje quer pessoas críticas e autônomas na sociedade? Eles não querem, né? Atualmente nós temos um país que não quer as pessoas pensando realmente no seu estado político e na sua própria realidade, né? Então a sociologia e a filosofia, que daria ferramentas para as pessoas terem esse momento de pensamento, eles negam, né? E quando dão de forma precária, com professores que não são da área e que muitos não estão lá nem na intenção de fazer o trabalho filosófico, porque é relatos individuais, mas eu já vi professor falou, rapaz, na aula de filosofia eu vou lá, boto um videozinho e deixo os alunos vendo lá, depois eu peço um rascunho do que eles viram, tá bom, é assim que deve ser ministrado na aula de filosofia, né? As direções das escolas vão lá realizar e pensar sobre isso, e só o que eu estou falando são coisas que todos nós estamos a par do que acontece, né? De como é vista. Eu fui novamente na Câmara de Vereador aqui, propus com o Conselho de Educação e na Comissão de Educação, que aconteceu agora no último ano, né, em 2024, para falar sobre a educação que vai se acontecer daqui a 10 anos, para colocar pelo menos um observatório dentro de uma escola, um observatório na Secretaria de Educação, e no mínimo uma escola piloto, para mostrar o desenvolvimento daqueles alunos onde o curso de filosofia está sendo realizado. Mas a intenção? Não há. Não há uma intenção real, né, desses indivíduos, o governo e quem está lá administrando, de alguma forma, não há intenção real de criar pessoas críticas, né? Então, nós temos que, sim, isso não vai fazer com que a gente desista da nossa luta, né? O Serlet está lá no ensino de filosofia como problema filosófico, no final lá, que nós devemos insistir, né, ainda como pensantes, que a filosofia deve sim existir dentro das escolas, né, de alguma maneira, e aí a gente tem que estar pensando como a gente vai ensinar, pensando como a gente vai levar isso aos alunos, e cada aluno em particular, e cada local que a gente tem que estar sempre se reinventando para poder levar esse ensino, e aí agora a gente usa as melhores maneiras para poder apresentar isso, cada um a sua maneira, porque cada um tem sua maneira filosófica de pensar, né, levando isso dentro da filosofia, melhor ainda, e sendo pessoas que são formadas na área, que devem atuar nesses espaços, não pessoas que não estão, porque ninguém contrata professor de filosofia para dar aula de matemática, para dar aula de português, de química, ninguém chama. Agora pegam os professores dessas áreas e colocam lá, né? Então, há uma contradição na forma de ensino que nós estamos vendo no nosso país. Nós temos sim que enfrentar isso dentro dos nossos espaços onde a gente estiver atuando, como estagiário, como professores, como coordenadores, como presidente de liderança de entidades. Temos que criar esse enfrentamento, às vezes, com nossos próprios colegas. É difícil falar isso? Mas essa é a realidade. Porque senão a gente vai só estar... não estou desmotivando, isso a gente vai sempre estar fazendo, mas senão a gente vai estar sempre batendo em ponta de faca, né? Batendo em ponta de faca, onde a gente vem, né? Discute, depois eles ouvem a gente em algum momento e depois deixam para lá. Esse protocolo aqui, ó, é de 2020, né? De 2020, apresentado na Câmara. Várias vezes eu já fui lá pedir, né, para que a gente tivesse essa reunião e marca, aí depois adia. Marca e depois não pode aparecer, não pode aparecer, e aí vai desgastando a pessoa, né, o indivíduo. Aí, como é que vai fortalecer uma luta onde o indivíduo, né, que a gente só vai se fortalecer a partir do micro para o macro, que o indivíduo é neutralizado, né? Então, eu fico feliz, né, a minha fala, apesar dessas controvérsias que acontecem, eu fico feliz de ver pessoas aqui reunidas em pleno sábado. Também de manhã tive uma reunião, né, de um grupo da UFES, onde a gente também estava discutindo sobre filosofia. Eu fico feliz em pleno sábado, né, onde as pessoas estão pensando em curtir, viver suas vidas, e a gente está aqui discutindo sobre o ensino, uma melhoria de ensino para o país, para tentar reverter essa situação que a gente anda vivendo, né, toda a sociedade como um todo, né?
Muito obrigado e parabéns aos os organizadores, né? A gente vai estar esperando vocês na UFES, agora em agosto, dia 11 a 14, e vão ser momentos bastante especiais para a gente, pelo menos para a gente, pelo menos a gente vai ter um espaço para discutir entre nós, né? Não vamos ficar, né, viajando no nosso pensamento sozinho em particular, a gente poder pelo menos falar com os colegas do que é a nossa indignação, né, como a filosofia vem se apresentando na educação brasileira, né? E meu trabalho é justamente sobre isso, que é o uso e o desuso da filosofia, foi falado no vídeo, né, que coloca a filosofia, depois tira, coloca a filosofia, depois tira, há uma intenção sobre isso, né? Isso não é, se a gente parar para pensar, se coloca e tira, há uma intenção sobre isso, não é do nada, né, que isso acontece. Há uma intencionalidade, né? E lembrando, eu assisti no filme Walking Dead, aí quando o mundo vira merda, todo mundo vira filósofo, né? Quando vira merda, eles procuram os filósofos para estar discutindo, né? Inclusive, se a gente parar para pensar na lei do aborto, eles não conseguiram discutir, aí foram procurar os filósofos para poder falar, dar uma resposta sobre algo como deveria se comportar em relação a esse assunto. Foi a discussão, mas também neutralizar a ideia, quando os filósofos trouxeram seus argumentos, eles não quiseram ouvir, né? Só buscaram para poder dizer que buscaram uma resposta. Aí para você ver. Quando a gente não tem resposta, busca os filósofos para pensar sobre algo. Depois que resolve algum problema, pronto, esquece eles, né? E parece que na história sempre foi assim. Mas parabéns, muito obrigado, desculpa a demora da fala, mas é nesse sentido aí que a gente vai ter que seguir, com força, coragem e não ser preguiçoso. Tem que estar sempre lutando, beleza? Valeu, galera, obrigado. Perfeito, nós que agradecemos. Já para fazer os encaminhamentos finais, as pessoas que queiram falar ainda dá tempo de se inscrever. Renato, pode falar, Renato. Enquanto o Renato fala, as pessoas que ainda queiram se inscrever, por gentileza, é só levantar a mão e a gente abre espaço. Tem que ligar o áudio, a gente não está ouvindo. Fala aí agora para a gente ver. Agora tá indo? Agora sim. Eu queria falar em respeito a no meu instituto. No meu instituto, a minha série, que eu sou primeiro ano, a gente tem uma aula de filosofia por semana, que eu acho muito pouco. E sociologia a gente não tem nada. Então eu acho extremamente necessário a gente ter mais aulas, porque a filosofia e a sociologia é algo que é extremamente essencial para o nosso dia a dia, para não cair em conversinha de político, para não cair em qualquer papinho de alguém, para a gente questionar e ter certeza de algo que lá na escola, assim, muitas vezes a gente necessita muito. E eu acho extremamente importante. Então, eu gosto da ideia de fazer baixo-assinado para promover mais aulas, pelo menos 2 aulas por semana de sociologia e filosofia. Eu não sei, assim, direito nas outras salas do meu campus, e aquele próprio A, mas na minha série, como eu disse, é uma aula só. E eu acho extremamente péssimo isso. Porque há necessidade, há, assim, algo que tem que ter mais, porque é a base de tudo, para não simplesmente acreditar em algo que seja bobo ou besteira assim. Então, assim, eu acho extremamente necessário. Eu queria só falar a respeito disso mesmo e queria muito promover um baixo-assinado, para pelo menos ter, como eu falei já, pelo menos 2 aulas por semana das 2 matérias. Porque muita gente acha que é besteira, que é materinha besta, que é uma coisa que todo mundo sabe que não é. Mas que ainda todo mundo leva. Que nem o colega da gente aqui falou, que muitas vezes não é um professor adequado, não é assim, com uma estrutura boa para dar uma aula. Então, eu acho isso muito errado. Tem que ter um professor que seja formado nessa área, tem que ter um professor que é dedicado, que realmente quer dar uma aula bacana para os alunos, para que os alunos consigam compreender. O meu professor de filosofia, ele é incrível, gosto muito dele, os pensamentos dele são ótimos, mas eu sei que em outras escolas, em outros lugares, não são assim, que tem professores que não são adequados, que acham que é só besteira, que chega lá, bota o vídeo, assim, pronto, acabou, deu a aula, e é isso, que é uma coisa extremamente ruim, que não beneficia em nada aos alunos. Eu queria falar sobre isso mesmo, muito obrigado o tempinho aí, e é isso. Parabéns, nós que agradecemos.
E nossa luta, né, é justamente por conta de vocês, né? Nós, que somos da classe trabalhadora, temos nossos filhos, né? E vamos ver os nossos filhos aí competindo com estudantes de ensino privado, rede privada, que tem a robustez nas humanidades, em detrimento do ensino da rede pública, que reduz as humanidades. Então, de certa forma, prejudica o desenvolvimento intelectual da pessoa, né, que ela não vai ter criticidade perante, por exemplo, no momento de campanhas políticas, de saber quais são os procedimentos corretos, de interpretar os argumentos, de argumentar também. Então, são pressupostos que a gente compreende através da filosofia e também da sociologia. Então, ter apenas uma aula de filosofia em um ano apenas, em nossas vidas, prejudica bastante a nossa compreensão de mundo, a nossa possibilidade de interpretar o mundo, né? Para além disso, a gente acaba sendo prejudicado enquanto classe trabalhadora, porque estamos ali perante a vestibulares, como o Enem, que exige repertório para redação. Então, geralmente, a filosofia e a sociologia estão nos primeiros anos, né, do ensino médio. Filosofia no primeiro ano, a sociologia no segundo ano. No terceiro ano não tem nem nada que traga um arcabouço para você interpretar uma questão de Enem, sendo que o Enem exige, né, filosofia, sociologia, e na redação você precisa ter um repertório, né, utilizar um filósofo, utilizar um sociólogo. Então, acaba prejudicando esses estudantes que estão em institutos federais, que são da classe trabalhadora, e acaba beneficiando os estudantes que estão estudando em rede privada, que tem possibilidade de pagar pré-vestibular, cursinho pré-vestibular. Então, a luta é justamente para que a gente tenha igualdade e justiça curricular, porque, para além da desigualdade entre escola pública e escola privada, tem a desigualdade entre escolas públicas, seja dentro da mesma rede de ensino, seja em comparação com outra rede de ensino de outro estado. Por exemplo, aqui em Sergipe, como eu falei, né, como está no vídeo também, tem a garantia de que os estudantes do ensino integral têm 2 aulas de filosofia em todos os anos. Já o estudante parcial não tem aulas de filosofia em todos os anos e vai competir por igual, porque as bancas de Enem, ou a vida mesmo, vai querer que você, pressupõe que você já entende a filosofia e a sociologia, né? Então, aqui em Sergipe, os estudantes estão mais preparados, digamos assim, com relação aos estudantes da rede estadual de São Paulo, ou outras redes que têm apenas a filosofia em um único ano, uma única série. E a filosofia é primordial, está dentro do ensino, da educação, do ensino médio, porque a gente não tem garantia no ensino fundamental, né? Então, as outras disciplinas, como História, Geografia, a gente tem a possibilidade de estar acompanhando desde o ensino fundamental. E a filosofia, que não tem no ensino fundamental, em grande parte da rede pública e também privada, tem essa redução aí na carga horária, onde se deveria ter uma ampliação, já que não tem, já que carece no ensino fundamental. Então, a nossa luta é pela dignidade do ensino das ciências humanas, filosofia e sociologia, na educação básica, porque precisamos nos tornar humanos, compreender as leis, compreender os raciocínios de outras pessoas, compreender as ideologias políticas, compreender essa onda fascista que está se levantando já faz um bom tempo. Então, quando o colega falou ali de que a filosofia está entrando, está saindo, a filosofia estava antes da ditadura militar, a filosofia saiu, a filosofia ficou fora do 2º grau. Aí, em 2008, não foi porque caiu do céu que a filosofia entrou com obrigatoriedade na educação, no ensino médio, foi por causa da pressão que já existia no processo de redemocratização,
que tanto estudantes de filosofia, quanto os professores de filosofia, né, estavam ali junto com os movimentos sociais, pressionando a todo momento as instâncias governamentais para que houvesse a filosofia e a sociologia de forma obrigatória. E aí a gente teve, no governo Lula, em 2008, né, a obrigatoriedade da filosofia. Só que a filosofia saiu mais uma vez, em 2017, né, tirou-se a obrigatoriedade da filosofia e sociologia. E, novamente, em 2024, a gente teve o retorno, assim, entre aspas, e bastante aspas aí, que abre interpretação, da filosofia e sociologia, né? Só que não há uma diretriz nacional que norteie que consiga ver essas desigualdades, por exemplo, entre o Instituto Federal de Sergipe, no campus de Propriá, em desigualdade com quem estuda no ensino integral de Sergipe, né? Dentro do mesmo estado, essas pessoas estão ali em desigualdade. Então, precisa-se de uma lei, de uma diretriz nacional, né, que garanta carga horária digna e ampla nessas disciplinas em todos os anos do ensino médio, porque se fundamenta justamente em tudo isso que a gente já vem debatendo aqui desde o início da nossa plenária. Então, eu gostaria de fazer os encaminhamentos finais, eu acho que não tem mais nenhuma inscrição. Para os movimentos estaduais, a gente precisa de retorno. A gente está lançando... Oi, meu bem. A gente está lançando as possibilidades, né? Lançar, eu acho que não é a palavra certa, mas incentivando, mobilizando. A gente, como entidade, FENEFIL, em parceria com as entidades de professores, com a BEFIL, a Profib, a BEX, mas a gente precisa que vocês, né, em cada estado, criem autonomia, sejam protagonistas, e não fiquem esperando somente pelas entidades, né? Então, aqui é uma convocação para que cada estado, né, reúna-se em núcleo, tenha a comunidade SOS Filosofia e Sociologia, que vocês podem ter autonomia de marcar reunião, né, não esperar pela gente, que a gente não tem braço, a FENEFIL não tem braço para acompanhar todos os estados, né? Então, eu estou acompanhando aqui em Sergipe, tentei acompanhar no Paraná, mas eu preciso de estudantes do Paraná, que entendam a realidade do Paraná, né, para que tenha andamento, porque com a conversa com a assessoria do deputado Arilson, a gente já teria um projeto de lei, né, a gente pensou em um projeto de lei ainda esse mês, só que aí teve a questão do sindicato pedir para parar um pouco o andamento para eles estudarem, já tem um estudo, né, sendo feito e tudo mais. Então, tem essa questão de estar junto com as entidades, né, e não se deixar ser silenciado também por questões de carga horária, por disputas de carga horária de professores, né, que isso vai acontecer bastante, a gente já deve estar colocado em mente que a gente vai ter uma luta solitária em muitas das vezes. Isso vai depender de cada particularidade, de cada município, estado, né. Bom, então a gente tem a Linda Brasil, quem é de Sergipe, né, e precisa se colocar o núcleo, né, é só conversar comigo, que eu estou em contato com a assessoria de Linda Brasil. Eu acredito que, para além da fala dela, né, que eu fui lá pessoalmente, entreguei o manifesto, que já havia conversado com a assessoria, mas, para além da fala, é preciso de algo concreto para os estudantes que estão no ensino parcial. Então, a gente precisa de algo que, por exemplo, em Minas Gerais já foi feito, um requerimento à Secretaria de Educação. Não é um projeto de lei, não é uma força de lei, mas é uma pressão à Secretaria de Educação. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Bom, então a gente precisa ter esse retorno, né? Talvez tenha movimentos em outros estados, mas a gente não está sabendo, essas plenárias justamente para a gente receber esses informes e estar acompanhando da melhor forma possível. Quanto ao Congresso Nacional, a gente tem no Senado a professora Dorinha, né, como relatora da sugestão número 5, 2026, só que já tem mais de 2 meses, desde fevereiro, né, que a gente não tem nenhum retorno dela, seja por e-mail, eu não sei se as entidades aqui presentes já têm algum retorno da assessoria, da relatora, né, porque a gente precisa ter esse diálogo para saber como é que vai ser o parecer dela, né?
Então, a gente já precisa já estar preparado. Então, quem é de Tocantins ou ter contato político em Tocantins, por gentileza, entre em contato com a professora Dorinha para ela apresentar a sua relatoria, mas uma relatoria que seja escutada, né? Através das entidades base, dos estudantes secundaristas, dos professores, das entidades representativas de curso, né? Então, é preciso ter participação, porque essa sugestão legislativa foi através de nós todos aqui, né? Que foi a BEX, a ABFIO, a Profib, que iniciou, né, esse projeto, né, de mobilização, e a gente da FENEFIO chegou para somar essa luta, passando em sala de aula, a gente fez passagem em sala de aula, fez panfletagem, divulgou o PDF para as pessoas imprimirem o panfleto para passar em sala de aula, então a gente fez por onde está essa sugestão agora no Senado, né? Então a gente quer que, pelo menos, quem colocou ali o seu voto, digamos assim, em apoio na sugestão legislativa, seja ouvido. E, ao meu ver, a gente não está tendo essa escuta aí por parte da professora Dorinha, não sei se é porque ela também está entrando aí em pré-candidatura, mas a gente precisa de um retorno para ontem. Já no âmbito da Câmara dos Deputados Federais, a gente tem a Maria do Rosário, no Rio Grande do Sul, que agora é relatora do projeto de lei que as entidades aqui presentes, né, a ABEGS, a Profib e a BFIO, em diálogo, né, conseguiu protocolar agora esse ano e, graças talvez a nossa pressão, né, essa questão saiu da mesa da diretoria, né, o Hugo Mota finalmente encaminhou para as comissões, e tem duas comissões analisando. Tem a Comissão de Educação, que tem a relatora aqui, já a Maria do Rosário, que precisamos já entrar em contato, né, para que a gente consiga fazer com que eles escutem a gente, as demandas da gente, né. Bom, acho que esses são os encaminhamentos. Se eu esqueci de algum, ou se tiver algum encaminhamento para ser feito, por gentileza, fiquem à vontade. O Francisco de Assis Santana disse que vai tentar contatar a assessoria dela, mas é complicado nesse período, e tem a questão da pauta. Eu não entendi muito bem. Eu entendo que é complicado esse período eleitoral, é complicado, mas também a gente pode se aproveitar desse período complicado, porque o Congresso Nacional talvez fique sensível a essas pautas sociais, né? E consiga finalmente aprovar algo que seja em benefício aí da nossa categoria, digamos assim. E nós da FENEFIO, né, já fazendo encaminhamento final, defendemos a filosofia enquanto direito. Direito da classe trabalhadora, direito da juventude que pertence à classe trabalhadora, né? Então, a filosofia deve ser ensinado porque a filosofia é que nos torna capazes de ter o raciocínio crítico, o pensamento crítico, de analisar a conjuntura política, de analisar as bases que rege o governo, né? Não é formando ou doutrinando, fazendo doutrinadores como algumas pessoas enxergam a filosofia, mas a filosofia possibilita essa delicadeza de imaginar um outro mundo possível, outros mundos que sejam possíveis. Então, nós, da Federação, desde do Manifesto do Movimento Estudante de Filosofia, frisamos que defendemos a filosofia enquanto direito da juventude e do povo brasileiro. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as entidades, principalmente o corpo estudantil aqui do ensino médio, né, que está aqui junto com a gente precisa ampliar essa luta justamente nas escolas, enquanto estava falando aí com Matheus, né, que é o nosso coordenador Nordeste. Então, eu gostaria também de ver já uma possível data, né, para uma próxima plenária, em junho. Será que a gente consegue se reunir em junho? O que é que vocês acham? Coloca em junho a quarta plenária ou coloca para julho? Aí eu preciso ouvir vocês, né, para a gente ter uma deliberação enquanto as datas.
Tem gente aqui falando junho, né? Se a gente for marcar uma data em junho, qual melhor seria? Tem o dia 13, tem o dia 20, no sábado, né? Se for no sábado. Na segunda semana de junho. Então, a gente pode colocar em votação. Pode colocar do dia 13, no sábado, o mesmo horário, né? No dia 20 ou no dia 27, que ali já seria no final. Mas tem as questões da festa junina aqui no Nordeste, né? Então, a gente pode embaçar. Então, acredito que no início de junho até o dia 20, a gente consiga estar deliberando com amplitude das entidades, né? Então, a gente pode colocar em votação dia 13 e dia 20 de junho. Tá? Então, as pessoas que desejam estar aqui novamente, mês que vem, no dia 13, por gentileza, levantem as mãos. Bom, por 6 votos, a gente tem a data 13 de junho. Agora, abaixem as mãos. Abaixem as mãos todos, para a gente voltar ao dia 20 de junho. As pessoas que queiram retornar no dia 20 de junho, por gentileza, levantem as mãos. Bom, por maioria dos votos, a gente fica responsável de trazer aí as demandas desse movimento, né, no dia 13 de junho, acredito que é dia de Santo Antônio, né? Se precisar mudar a data, prorrogar, a gente avisa antecipadamente, mas é bom que vocês entrem na comunidade SOS Filosofia para a gente ter um melhor diálogo, né? E pode contatar a gente também através do e-mail, da Fenefil. Pode falar, Francisco. É só uma observação. Em julho, no caso, seria interessante porque não tem a questão do término do período letivo, né, desse período do semestre, e tem também as festividades aí do Nordeste, né, eu sou daí também, mas eu moro no Tocantins, então é uma data a se pensar ainda, né. Conforme seja, a gente vai contactando. Pronto, perfeito. Mas, de antemão, a gente já tem uma data, né, possível, dia 13. Se não der certo, aí a gente avisa antecipadamente, faz a prorrogação, marca outra data, mas a gente precisa manter diálogo com vocês, tá bom? Mas já vou colocar aqui na minha agenda plenária às 15 horas do dia 13 de junho. Alguém mais quer manifestar, fazer alguma intervenção? Bom, sem intervenções, a gente finaliza a nossa terceira, né, plenária nacional das entidades em defesa da filosofia e sociologia, e a gente vai colocar agora, né, o que a gente absorveu dessa plenária em prática nos nossos estados, já que o MEC não está com a gente e o estado é responsável, a gente vai tentar aí cutucar as assembleias legislativas e a Secretaria de Educação. E é isso, eu declaro encerrado às 16 horas e 45 minutos a terceira plenária nacional.